Que Jesus nos abençoe nessa noite, que nos ilumine, nos inclua, para que a nossa conversa dessa noite seja proveitosa para todos nós, né? Gostaria de pedir desculpas, porque talvez eu desvie um pouquinho do tema proposto. Mas, de qualquer forma, vamos falar do Mestre Jesus. Vamos começar falando lá do início. Há mais de 40 milhões de anos, né? Zilhões de anos, quando a Terra nem existia. Deus, nosso Criador, permitiu que fosse criado o planeta Terra. Um planeta de passagem, de transição entre os mundos primitivos e os mundos mais adiantados. Então, Jesus, seu Filho, se propôs a cuidar desse planeta, se propôs a governar a Terra, que é onde estamos hoje, né? Passando por essas transformações de acordo com o plano de Deus. Mas isso não foi simples assim. Foram muitos milhões de anos até que a Terra se formasse. Depois da Terra formada, todas as transformações geológicas, as transformações foram acontecendo até que surgiram as condições de pessoas, de seres humanos habitarem esse planeta. Depois disso, o planeta surgiu, nós já vemos lá na ciência, né? O homem primata, fomos evoluindo e chegou o momento. Chegaram espíritos de outras ordens, de outros planetas, e aqui estamos nós, que também com certeza participamos dessas transformações no estágio em que estávamos naquela época. Então, em um certo momento, era necessário que esse planeta desse um salto no aprendizado, no entendimento. E Jesus concordou em vir à Terra, em encarnar e trazer para nós a modificação que precisávamos, o entendimento, o ensino sobre o Deus de amor, o Deus do perdão. Para que isso acontecesse, também não foi fácil, porque imaginem Jesus, um espírito crístico, um espírito que habitava as orbes celestiais mais altas, mais evoluídas, encarnar num planeta que ainda era de matéria densa. Então o envolvimento do nosso planeta, o envolvimento de energias, era difícil para que ele descesse até aqui. Mas ele fez isso por nós. Foram séculos de preparação do orbe terrestre, da camada fluídica que envolve a Terra. E Jesus também se preparar para vir aqui ter conosco, para vir exemplificar, para vir ensinar o que Deus queria que aprendêssemos. Então, é como se um raio de luz precisasse entrar num vaso de barro. Imagine a dificuldade. E Jesus fez isso por amor. Ele fez isso por nós. Então passaram os tempos, né? Essa preparação com ele, a preparação do orbe e também os enviados que vieram antes dele. Porque antes dele nós tivemos os profetas, nós tivemos Moisés, no Oriente nós tivemos vários espíritos enviados para que elevasse o pensamento daquela região além do plano material, além do mundo palpável. Então esse planejamento veio de Deus também, veio dos mundos superiores. Depois, a preparação daqueles que viriam ter com Jesus. Maria, José, os discípulos, Madalena, Marta e todos, né? João Batista, que foi muito importante na vinda de Jesus. Então, todos tiveram que ser preparados, porque os enviados, Maria, João, eram espíritos muito evoluídos que também precisaram de preparação. Os apóstolos também eram espíritos especiais. Aqui na Terra, eram espíritos de conhecimento intelectual, de profissão simples e humilde, mas eram também espíritos evoluídos, que precisavam também dessa adaptação à energia do nosso planeta. Então isso foi passando, preparando
e nós aqui nos debatendo nesse mundo rasteiro, não é? Veio a primeira revelação, Moisés nos ensinou que existia Deus, nos ensinou algumas leis morais, algumas leis muito radicais, mas necessárias para aquela época, porque o nosso conhecimento ainda era muito grosseiro sobre os sentimentos, sobre a vida em sociedade. Depois do Moisés, houve um período de preparação mais intenso para a chegada de Cristo. Nisso acontece, o Império Romano começa a dominar metade quase do planeta, o continente europeu todo invadido por Roma, escravizando os povos. E lá naquela região, os romanos foram mais cruéis ainda. Por quê? O domínio era maior, a exploração era maior naquela região por conta da localização daquela região. Então, os judeus tinham também, através das profecias, a esperança do Salvador, a esperança de alguém que viria com poder para libertá-los, que alguém viria para tirá-los, para expulsar os romanos, para deixá-los mais à vontade para cultivar o seu Deus e para viver a sua vida. E nisso, Jesus nasce da forma que a gente conhece, né, nos livros, nos filmes. Jesus era esperado como um todo-poderoso, com exércitos, com um poder de liderança para derrotar os exércitos romanos. Ao invés disso, Jesus nasceu numa estrebaria, Jesus nasceu numa manjedoura, com o pai e a mãe, com os pastores, alguns animais, do jeito que a gente já conhece, totalmente diferente do esperado pelos judeus. Mas os romanos, eles ficavam à espreita, esperando quem era esse poderoso que tiraria com certeza o poder deles daquela região. Mas Jesus deu exemplo de humildade. E Jesus o nascimento dele é questionado, porque até os reis magos, existem estudos que dizem que eles não eram nem reis. Eles eram estudiosos de astronomia, porque eles conseguiram seguir a estrela, porque eles estudavam e observavam os céus. Existe também questionamento se eram 3 ou 4. Existe também quanto à localização, quanto à origem de Maria. São questionamentos que nesse caso não vai fazer diferença, porque para nós o que interessa foi a lição que ele nos deu, a lição de humildade e a lição do comprometimento com os planos do seu Pai, o nosso Criador, né? Então Jesus, uma criança feliz, que aprendia carpintaria com seu pai, com José, ia no templo às vezes, porque ainda com 12, 13 anos, as crianças eram levadas ao templo para o aprendizado do Corão, para o aprendizado das leis da região e sobre a sociedade. Jesus assusta os sacerdotes, né? Porque ele teve um desempenho assim acima da média. Ele era conhecedor, além de conhecedor das verdades celestiais, ele tinha uma firmeza de propósito. Ele tinha a certeza do que estava falando e do que tinha certeza do futuro que viria. Mas depois disso, a história de Jesus desaparece. A gente não ouve falar mais dele na literatura. Eu ouvi no congresso e também li em algum lugar que nesse período Maria levou a conviver com os essênios, porque os essênios tinham um conhecimento intelectual mais elevado do que o meio onde eles viviam. Então esse período Jesus, segundo as informações, viveu com os essênios, aprendendo, estudando e levando a sua vida, esperando a hora certa de começar a sua missão, de começar as suas pregações, de começar a exemplificar para nós o que precisávamos aprender naquela época. Então, diante dessa situação, né, o povo continuava sofrendo e esperando o Salvador. Jesus aparece
por volta dos 29, 30 anos, isso também é questionado por alguns estudiosos. O que interessa é que ele surgiu caminhando, conversando aqui, conversando acolá, conversando e consolando as pessoas, acolhendo, dando o seu olhar de carinho, ensinando a paciência. E aí o João, que já estava lá na Judéia, João começou a falar do Jesus, do Messias, começar das pregações que estavam acontecendo, das conversas à beira do caminho. E Jesus chegou onde João já estava fazendo uma certa propaganda, né? Jesus chega, vai para a beira do rio, de repente ele vai convocando os seus discípulos. Assim que ele tem os 12 discípulos escolhidos, né? Ele sai a caminhar e de repente ele sobe no monte para orar. Segundo o outro, o Lucas, não era um monte, era uma planície. Mas de qualquer forma, o que importa para nós é a mensagem que ele veio trazer. E com essa propaganda, quando ele subiu nesse monte, as multidões da região foi lá saber quem era esse homem que estava impressionando a todos com o seu jeito de tratar, o seu jeito de falar e os seus conselhos. Então, juntaram ao redor desse monte os pobres, estrupiados, os doentes, todos os excluídos. Nisso também os sacerdotes, os fariseus, os comerciantes, os ricos, queriam conhecer aquele homem. Até porque, para saber se seria uma ameaça para eles. Mas ninguém se tocou que naquele momento era aquele Salvador, aquele Messias anunciado. Porque esperavam alguém com empáfia, com poder, esperavam alguém com uma aparência diferente, alguém com conhecimento intelectual. Então eles jamais imaginaram que aquele pregador de beira de estrada, que estava naquele monte, no meio daquelas pessoas humildes, poderia ser uma ameaça. Mas estavam lá pela curiosidade da propaganda. E Jesus, então, no meio dessa multidão, ele começa a falar. É ali que é a primeira pregação pública que se tem conhecimento na vida de Jesus. Ali acontece o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele é composto de 3 discursos, do capítulo que está narrado no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7 de São Mateus. Aí a gente vai estudar para ver o que quer dizer, queria dizer naquela época e ainda quer dizer para nós que estamos seguindo o ensinamento de Jesus. O que significou? O que ele pode nos ajudar? O que ele fez transformar a vida daquelas pessoas? Eu vou pedir permissão para olhar a minha colinha, porque eu não consigo guardar tudo, né? Então, as bem-aventuranças do capítulo 5, Jesus dividiu em algumas partes, de acordo com a nossa etapa de processamento interno, de entendimento interno de nós mesmos e das nossas mazelas. No versículo 3, quando ele fala, bem-aventurados os humildes, né? Os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele estava se dirigindo às pessoas simples, que humildemente reconhecem as suas fraquezas, que aceitam as suas falhas, que se aceitam naquela condição de humildade e de pobreza. Depois, no versículo 4, bem-aventurados que choram, né? Os aflitos, porque serão consolados. Ele está dizendo que essas pessoas, em contato com a sua dor, com as suas dores internas, com as suas angústias, ela se aflige com a sua situação de pequenez, mas fica procurando como melhorar. Internamente é uma reflexão constante. E no versículo 5,
Bem-aventurados os mansos, né? Os brandos, pacíficos, porque eles herdarão a terra. Então, esse coração dessas pessoas humildes, que são pacíficos consigo mesmo, que não se revoltam, que têm a paz no seu dia a dia, mas eles vão um dia vão despertar para procurar uma melhora. Eles têm essa disposição e essa possibilidade. Então, essa parte das bem-aventuranças, 3, 4, 5, ele trata dessa etapa interna de reflexão de cada um de nós. É o autoconhecimento. Depois, em seguida, quando ele trata no versículo 6, ele diz que bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque eles serão saciados. Ele está dizendo que após a consciência de suas falhas, após a reflexão, o entendimento de suas fraquezas, é a hora de cada um sair de si. É a hora de buscar a reconciliação, de buscar melhoria, de buscar a remissão, de buscar o perdão pelas falhas que cometeu. Aí no versículo 7, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, a partir daquele momento que vamos pedir perdão, vamos ter consciência das nossas falhas, a gente passa a também querer pedir perdão, a aceitar que nós também cometemos as falhas. Então, é um processo de eu aceitar e perdoar. Depois, o processo de pedir perdão porque eu errei. É de lá para cá e daqui para lá, né? Da gente se entender e entender como estamos, onde estamos. Depois, no versículo 8, ele diz que bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, depois de pedir perdão, de ser perdoado, essa alma já não está tão pesada, já está com mais leveza, já aconteceu uma reforma, já aconteceu uma transformação, e verão a Deus, já estarão mais próximos de Deus, do nosso Criador. Então essas explicações nos parecem assim, bastante lógicas, bastante coerentes com o que Jesus veio fazer na terra. Ele veio nos ajudar e veio nos libertar. Mas uma libertação diferente daquela que os judeus esperavam. Eles esperavam uma libertação do poder econômico, do poder de Roma, dos impostos, né, de toda aquela escravidão. Mas Jesus veio libertar, primeiramente, cada um de nós. Certamente alguns de nós estávamos lá ouvindo esse sermão, né? Depois, nesse sermão da montanha, essa parte do capítulo 5 envolvem ações interiores só. Nos próximos capítulos, nos próximos versículos, ele já vai passar a tratar das ações externas de cada um. Quando ele diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, ele está falando, o pacificador é aquele que já contempla a relação entre as pessoas, já leva em consideração o coração do outro, já leva em consideração a situação de quem está perto. Então já é um olhar externo, já é um olhar para o outro, para quem está do lado, para quem está na comunidade convivendo. Depois, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Quando alguém se rebela contra alguma coisa, quando alguém tenta agir contra alguma coisa que está posta, alguma situação, alguma lei, é normal, é natural que aconteçam as repressões, que aconteçam, né, os bochichos, as prisões e essas repressões mesmo. Então aí ele está dizendo, é mais uma ação externa, é uma reação da comunidade que pode acontecer, tanto
a partir dos opressores, quanto também de grupos que estão na mesma situação. Aí vem o ciúme, vem a inveja e podem surgir essas situações também. Lá no versículo 11, ele diz: quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, aqui ele está dizendo, quando fizerem isso, você estará em plenitude, porque agiu. Quando chega nessa situação, é sinal de que fez efeito aquela reação, de que aquele movimento, ele teve valor, né? E aí no versículo 12, ele segue, em seguida ele diz que alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então ele fecha o ciclo, esse ciclo do Sermão da Montanha, do capítulo 5, tratando de nós, de cada um, das nossas imperfeições e das reações que podemos ter e da nossa motivação para essa melhoria interna, né? Aí de repente a gente vai lá para o capítulo 6, porque esse capítulo 5 é especificamente para os pobres sofredores, para aquelas pessoas aflitas. Aí quando o capítulo 6, ele já vai direcionar aos poderosos, aos orgulhosos, aqueles que detinham o poder, que escravizavam e que humilhavam, a nata da sociedade, né? Aí quando ele diz lá, o versículo 5, do 1 ao 4, ele vai falar das obras, de ser vista as obras. É aquela passagem do Evangelho que a gente não precisa contar aquilo que nós estamos fazendo, que o bem que a gente praticar não precisa ser exposto para que a recompensa não seja na terra. Porque se nós contamos, fazemos publicidade da prática do bem, nós estamos já recebendo a recompensa. Então é a passagem do Evangelho que trata disso. Ele diz que aconselha não tocar as trombetas quando der uma esmola. Que a gente deve, que a nossa mão esquerda não saiba o que a mão direita fez de bom. Então é essa parte do Evangelho que ele nos recomenda a recolhermos no silêncio quando praticamos o bem, quando praticamos a caridade. Aí no versículo 5 a 15, ele fala da maneira de orar, porque a gente tem nas passagens do Evangelho que eles oravam em pé, falavam em voz alta na sinagoga, para que todos vissem e ouvissem quem estava orando. Então ele fala que isso aí não é, que para orar a gente deve entrar no nosso quarto, nos recolher, conversar em segredo com o nosso Pai, porque nosso Pai sabe o que cada um precisa, mesmo antes de pedirmos. Então ele recomenda, né, ele recomenda de uma forma que ele está recriminando, né? Ele está puxando a orelha daquelas pessoas, ele está dizendo do orgulho de cada um e do egoísmo, dessa forma carinhosa, dessa forma velada, mas que se a gente for pensar e analisar, é um puxão de orelha na sociedade daquela época. Do versículo 16 a 18, ele fala do jejum, que naquela época era tão recomendado e tão comum, porque naquela época o jejum, a pessoa queria mostrar que estava fazendo jejum, então ficava caidinha, triste, para que todo mundo perguntasse e ela contasse que estava fazendo jejum. Então ele recomenda que a gente não precisa ficar com semblante triste, né? Que o Pai vê o que se passa em segredo, então não tem necessidade disso. No versículo 19 a 23, ele vai tratar da acumulação de tesouros na terra. Não acumuleis tesouros da terra, onde a ferrugem e as traças o destroem. Preparai os tesouros do céu, do coração, os do céu. Então ele faz esse paralelo entre os bens terrenos e os tesouros que têm valor no céu. Então, gente, cada versículo desse, ele é mais longo, ele tem toda a descrição de Mateus. Só que o nosso tempo não permite que a gente
né, fale nos detalhes. Mas é só a gente em casa dar uma olhadinha no Mateus que a gente vai entender essa sequência que Jesus nos expôs. No versículo 24 a 34, é aquele que diz para não servir a Deus e a Mamon, que a gente não deve ficar só de um lado, ou o lado do dinheiro ou o lado de Deus, que a gente tem que saber conviver, transitar nesse mundo, não dar valor só ao dinheiro. Nós precisamos do dinheiro, do valor material, como ferramenta de trabalho e de evolução, mas não que seja a essencialidade da nossa existência. Aí ele trata também da passagem que ele diz que as aves do céu, elas não plantam, não colhem e não lhes falta alimento. Que os lírios do campo se vestem de uma beleza incomum, mas eles não fiam, não tecem. Então ele diz para que a gente não tenha ansiedade pela manhã, que a gente procure, primeiramente procuremos o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas virão em acréscimo. Deus vai nos prover, desde que a gente procure as grandezas pregadas por Jesus e os valores do céu. Então ele diz para a gente não se inquietar pelo dia de amanhã, porque basta cada dia com a sua aflição. Parece que é hoje que ele está falando isso, né? Para a gente não se afligir pelo amanhã, porque nós estamos ficando assim todos meio ansiosos, depressivos, por conta dessa preocupação com o amanhã. Mas ele consola dizendo, vamos aguardar cada dia com sua aflição, deixemos a de amanhã para amanhã. Então esse discurso é destinado a esses poderosos, aqueles gananciosos da sociedade. Aí o capítulo 7, ele vai direcionar os religiosos, aos sacerdotes, aos fariseus, uma parte deles que era meio fanática pela religião e pelos comportamentos ditados pela sociedade, transformando-os em argumentos religiosos. No versículo, o objetivo dele era combater a vaidade e os julgamentos que existiam. No versículo de 1 a 7, ele diz que não julgueis para não seres julgados. E que não vês um arqueiro no olho do teu irmão, vês um arqueiro no olho do teu irmão e não percebe que tem no teu olho. Então é a gente olhar só o outro e não olhar para a gente. Olhar os defeitos e apontar o defeito do outro, sendo que o nosso às vezes é pior do que o do outro. Então é essa parte do evangelho que ele quis nos alertar. E diz também para a gente não lançar aos porcos as nossas pérolas. É quando a gente ter consciência daquilo que estamos fazendo, aonde estamos fazendo, como estamos ajudando as pessoas, colocar os valores certos nos lugares certos, as atitudes corretas, os benefícios, de acordo com a realidade e com a necessidade que temos ao nosso redor. Do versículo 7 ao 11, é quando ele pede para a gente buscar, que nós vamos achar, para a gente bater na porta, que a porta vai se abrir. Ele ensina para nós a humildade da gente pedir para receber. Que é só pedir que o Pai nos acolhe. Aí ele também, é a parte que ele vai falar, que ele pergunta, qual dentre vós dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dará uma serpente? É quando ele nos ensina que Deus vai dar exatamente o que nós precisamos. Não é aquilo que era pregado na época, né? Versículo 12. Fazer aos homens tudo o que quiserdes que eles vos façam. É amar ao próximo como a si mesmo. Que nessa época, nesse sermão, ele falou de outra maneira. Ele pediu para que os sacerdotes fizessem aos outros, aos homens, o que queria que eles fizessem, né? A eles. De 13 a 14, é a porta estreita, é a porta larga, né? Quando ele diz que a porta espaçosa é o caminho que leva à perdição. São os enganos da nossa vida. É o versículo 13 a 14. Do versículo 15 ao 20, ele diz para a gente ter cuidado com os falsos profetas. Que nem sempre o profeta que está dizendo benesses
realmente é aquilo que ele quer pregar ou é aquilo que ele tem a intenção de ensinar. Para a gente verificar, não julgar pelo exterior, a gente deve julgar pela parte interna, pelas coisas do coração. E no versículo e nessa parte ele inclui também a árvore, que é pelos frutos que a gente conhece a qualidade da árvore. Então isso também foi um puxão de orelha aos sacerdotes, aos coordenadores, aos dominadores religiosos daquela época. Do versículo 21 a 29, ele diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai entrará assim no céu. Então, está também tratando disso, né? Não é só falar, nós temos que agir. Não é só dizer Senhor, 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 mas nós temos também que praticar a lei de amor e as leis de Deus. Depois do capítulo, no versículo 28 a 29, ele terminando Jesus esse discurso, a multidão se admirava da sua doutrina, porque ele a instruía com toda a autoridade e não como os escribas e fariseus. Então esse discurso decepcionou a sociedade, decepcionou os religiosos, porque eles achavam que Jesus ia primeiro procurar por eles. Jesus começou se dirigindo aos humildes, aos pobres, aos excluídos da sociedade. Eu imagino que aí já começou a perseguição a Jesus, porque viram que o discurso dele não era compatível com o que eles pregavam, com o que eles queriam, ou com o que eles imaginavam ter dali para frente. Então a gente também percebe que ele dimensionou a situação, principalmente desses três grupos, e a cada um ele deu a mensagem. A cada um ele ensinou o comportamento, ele ensinou o agir de acordo com as leis de Deus. E, inclusive, tem um autor que disse o seguinte, que Jesus não desceu assim com palavras soltas. Ele não falava por falar. Que esse sermão, ele é um verdadeiro plano de trabalho, de transformação moral na direção da felicidade. Ele é um plano de trabalho que ele trouxe para a humanidade. E de uma forma tão perfeita que esse plano, ele é atual até hoje. Se a gente prestar atenção, estudar, bisbilhotar, conversar conosco mesmo, nós podemos usá-lo hoje para a nossa reforma íntima. Podemos usá-lo para burilar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Então eu fiquei encantada quando eu estudei o Sermão da Montanha, estudei um pouquinho, né? Porque ainda tem muita coisa para buscar. Então eu fiquei encantada com isso, com essa perspicácia, com a perfeição dos planos de Deus e com a perfeição do cumprimento desse plano por parte de Jesus. E a gente não tem noção disso. A gente vai levando, escuta aqui, escuta lá, pega um pedacinho aqui e lá, mas às vezes a gente não tem tempo de juntar as partes, de ter entendimento e de mencionar a grandeza de todo esse processo que nós estamos participando. E aí nisso, a gente acaba perdendo às vezes noção do valor que nós temos para Deus. Porque isso tudo planejado, porque a gente nasceria espíritos dessa terra, viemos muitos espíritos de outros planetas e precisávamos daqui, precisávamos desse planeta, precisávamos de Jesus para que Ele nos ajudasse a dar um salto de entendimento. Porque Ele trouxe para nós, em relação a Moisés, a humanização da sociedade. Ele trouxe o conceito de amor de uma maneira tão sublime e que nós não entendemos até hoje. Do amor, das questões morais mesmo, e dessas virtudes consequentes do amor e da consciência tranquila. Então, meus irmãos, como é que estamos nós hoje, né, com relação a Jesus? Com relação a todo esse processo que nós estamos participando? Como é que nós estamos abraçando a causa de Jesus? Como é que nós estamos valorizando isso que Ele veio fazer aqui?
Ele veio, pregou, exemplificou. Todos que procuravam Jesus recebiam só carinho, amor, aquele acolhimento que a gente nunca mais viu. Ele curou os doentes. Ele tratou as mulheres que eram tão condenadas na época. Ele tratou com todo amor, com todo carinho. Então, isso, a cada passagem do Evangelho, a gente descobre uma grandiosidade além nos ensinamentos que Jesus nos trouxe. E depois de tudo isso, foi condenado. No seu julgamento, ele demonstrou humildade, serenidade. Ele demonstrou o poder que ele tinha, sem dizer que tinha poder. Ele disse do seu Pai que estava no céu. Ele disse das riquezas do outro mundo, que não é desse, sem humilhar ninguém. Foi crucificado. Mas antes dessa trajetória dele, a gente pode prestar atenção que assim, ele não pediu nada a ninguém. Ele não exigiu nada. Ele não contrapôs nenhuma situação. Ele não ameaçou de forma nenhuma. Ele não condenou nada nem ninguém. E isso para nós foi bom e foi ruim. Foi bom porque ficou na nossa liberdade, no nosso livre-arbítrio. Eu vou aceitar? Eu vou seguir Jesus ou não? Nos deu a liberdade de escolha. Agora, se a gente não entendesse naquela época e não entendendo agora, a gente não vai assumir o nosso papel. A gente não vai assumir a responsabilidade que temos da evolução do planeta. Porque tudo é processo, tudo é dinâmico. Então a Terra está evoluindo, mas precisa de cada um de nós. Não é só do governo, da igreja, do estudo do Kardec, não é isso. Porque a transformação vai acontecer a partir da transformação de cada um de nós. O dia que cada um de nós for uma centelha, for uma luzinha, a Terra já chegará na regeneração, na tão sonhada etapa de regeneração. Mas isso a partir de cada um. E Jesus nos ensina individualmente o que fazer, como fazer, nos ensina na coletividade como fazer e nos ajuda ainda a abrandar o nosso egoísmo, a abrandar o nosso orgulho, nesses 3 capítulos de Mateus. Ele nos dá lição para resolver os nossos maiores problemas e os nossos problemas mais imediatos. Então, o que nos faz refletir é a nossa posição hoje. Falar de Jesus, beleza, né? A gente estuda, a gente vê palestra, a gente troca ideia, é uma maravilha. Mas e aí? Só falar? Chega um momento que a gente não quer mais só falar. Chega um momento que a gente vai aprendendo, pensando. De vez em quando, nosso mentor, nosso anjo de guarda nos dá um puxãozinho de orelha, ou a espiritualidade usa um amigo, uma palestra, ou uma situação para nos chamar na responsabilidade de cristão. Então, se nós seguimos Jesus, se nós abraçamos a causa de Jesus, não dá para só ficar falando. Aí vamos abdicar de nós para cuidar do outro. Sabe, gente, a gente não pode também pensar que eu vou deixar de cuidar da minha vida, cuidar de mim, cuidar do meu pai e da minha mãe para cuidar só do outro. É ter aquele equilíbrio para tratar todos como filhos de Deus, para tratar todos como, todos que estiverem ao meu redor, como responsabilidade minha em auxiliar. Porque eu tenho uma imagem, quando a gente está num lago, numa lagoa, uma piscina, que a água está parada, e a gente joga uma pedra, o que acontece? Formam-se ondas ao redor, fortes em volta, e de repente ela vai espaçando até desaparecer. Essas são as nossas responsabilidades onde estamos. Quem está mais perto, a nossa responsabilidade é maior, de cuidar, de ajudar. No nosso lar, por exemplo, é onde estamos mais próximos dos nossos compromissos. Em seguida, o meu parente logo depois, o meu vizinho. Mas todos nós temos esse comprometimento de ajudar, de cuidar, de acordo com a evolução do nosso entendimento e com a consciência que temos desses ensinamentos que Jesus
nos exemplificou. Então a reflexão que eu quero deixar é essa: como é que nós estamos com Jesus, né? Porque Ele está sempre à nossa disposição. Quando a gente está aflito, está agoniado com alguma coisa, se a gente fechar os olhos, se postar aos pés dele e pedir socorro, o socorro vem. Os seus mensageiros estão a postos. Nós somos muito imperfeitos porque ele vem, né? Ele não vai chegar até aqui. Mas tem várias camadas de mensageiros que em seu nome vêm nos socorrer, vêm nos auxiliar em qualquer situação. Nós nunca estamos sozinhos. Nunca estamos à mercê do destino, à mercê dos acontecimentos. Nós estamos protegidos. Nós estamos com o poder de Deus e podemos clamar a Jesus, que nos parece mais próximo, né? Porque Deus a gente não vê, né? Nunca palpou. A gente tem uma certa dificuldade. E Jesus não. Jesus nós temos prova histórica, prova material de que ele passou aqui. Então, no nosso estágio de evolução, Jesus está mais perto de nós. Por causa dessa proximidade material. Mas Deus e Jesus estão sempre atentos a nós. É só a gente buscar da melhor maneira que nos convier, na melhor hora, ou na pior hora que a gente estiver precisando. É só pedir e seremos amparados e socorridos. Então, meus irmãos, é isso que eu queria contar e convidar vocês. Pensar em Jesus, contar com Ele, valorizar a sua missão, porque se a gente não levar os ensinamentos dele adiante, se a gente não puser em prática, a gente não vai estar colaborando com a evolução da Terra. Se a gente não pensar que fazemos parte, nós somos importantes, nós estamos aqui num processo que não vai ter fim, que não vai parar. O processo evolutivo é eterno, é infinito. E nós estamos aqui participando dele nesse momento, nesse planeta, nessa casa. E é responsabilidade nossa seguir em frente, né? O Ezio mandou dizer aqui para você que o Sermão da Montanha é muito aprendizado. Só tem aprendizado. E a gente ainda precisa esmiuçar mais. Se a gente pesquisar um pouco mais, eu vou continuar estudando esse Sermão da Montanha. A gente vai conseguir entender ainda mais detalhes, né? Mais sabedorias que estão intrínsecas nas linhas, nas palavras, nas construções, né? A gente tem que levar em conta também que Mateus transcreveu o que ele ouviu, porque ele não conheceu, ele conviveu com Jesus, mas não tinha nada escrito. Então foi o que ele transcreveu e com certeza Mateus contou para alguém, porque não foi Mateus que escreveu. Porque a primeira leva de evangelhos escritos que apareceu foi a partir de em torno de 60 a 70 anos depois que Jesus foi crucificado. Mateus, com certeza, nessa época já não estava vivo mais. Então a gente sabe que tem esse distanciamento das traduções, das narrações e até chegar até nós, as traduções, né? De qualquer forma, a essência do Evangelho de Jesus, a essência do Sermão da Montanha é a mesma. Não tem jeito de fugir dessa contextualização e dessa construção que Jesus fez, né? Me parece que Gandhi disse que se todos os escritos da Terra desaparecessem, todo o conhecimento, mas se sobrasse o Sermão da Montanha, a humanidade estaria salva. Porque tem tudo que a humanidade precisa para viver bem, para aprender e para conquistar a sua felicidade. Que Jesus nos abençoe, que nos ilumine, que a espiritualidade amiga continue nos intuindo para que a gente abrace cada vez mais a causa de Jesus. Muito obrigada pela oportunidade.